Pessoal, para quem tá conhecendo o canal agora, esse vídeo vai ser interessante porque vai ter alguns pontos autobiográficos, então vocês vão entender um pouquinho mais da minha história. E para quem já me conhece há mais tempo e sabe que eu tenho uma mente extremamente cética e até quase caiu da cadeira quando ouviu falar que eu não era ateu, de alguma forma as pessoas associam que quem é cético automaticamente vai se tornar ateu, quem é um pouco mais científico e analítico vai se tornar ateu. O que não é verdade. Por exemplo, Isaac Newton, talvez a mente mais brilhante da história, era um cristão de forma assim, ó, lunática, pirado. E eu tô usando a expressão verbal lunática, mas só na brincadeira. É claro que ele não era doido, ele remodelou a forma como interpretamos o universo. Bom, eu nasci em um pequeno vilarejo onde devia ter mais ou menos 15, 20 casas, com 15, 20 famílias, isto é, eu cresci lá pra fora, realmente, eu não tinha nem habilidade social direito até os 11 anos, tá? Eu cresci em um vilarejo mesmo, eu não tô brincando assim que... Ah, eu nasci em uma pequena cidade com 10 mil habitantes. Não, 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 não. Eu nasci em um vilarejo que é anexado a uma cidade, mas fica a quilômetros de distância da cidade, e esse vilarejo tinha só umas 15 famílias, entendeu? Eu cresci com muito pouca pessoa em volta. Eu ia pra escola e sempre fui o melhor aluno da turma, assim, ó, disparadamente. Até é engraçado porque eu fui o segundo sujeito a começar a ler, porque eu não tinha percebido que eu já sabia ler, eu achei que o que eu tava fazendo não era saber ler, então o primeiro sujeito da sala, assim, ó, que aprendeu a ler, eu perguntei pra professora se eu podia fazer o teste pra saber se eu tava sabendo ler, e aí ela disse que eu poderia fazer o teste, e então meio que eu me tornei o segundo sujeito alfabetizado da sala, mas só porque eu não pedi o teste antes, entendeu? Senão eu teria sido o primeiro a começar a ler. Enfim, eu cresci pra fora sendo um aluno totalmente destacado. Só que assim, quando eu tinha mais ou menos, eu não me lembro a minha idade exata, mas eu acho que era algo em torno de 6, 8 anos. Eu tinha um irmão e esse meu irmão apareceu com uma doença terrível, dessas que realmente mata as pessoas. A diferença de idade entre eu e o meu irmão era de 3 anos, 2 anos e 8 meses, 10 meses mais ou menos. Isso é uma das coisas mais tristes que pode acontecer com o ser humano, ter uma pessoa com uma doença terminal e que todo mundo quer que fique bem, porque a tua família se desestabiliza, tu se desestabiliza, tu não quer que aquela pessoa muito próxima parta, porque ela faz parte de ti, e aí todo mundo sofre em volta e todo mundo meio que realmente é um negócio terrível, entendeu? Eu vou encurtar a história, mais ou menos quando meu irmão tinha 4 ou 5 anos de idade, até os 13 ele sofreu com câncer. E a minha família sempre foi de ter fé. Não era uma fé como eu, que é uma fé que estuda, que é uma fé que lê realmente o negócio, que vai lá, pesquisa pra tentar entender se tá certo ou não, que pesquisa se o dogma é aquele ou não. Era uma fé tipo, eu acredito que exista Deus porque me falaram que existe Deus. Então, eu ao ver o meu irmão sofrer assim, ali com 14 anos mais ou menos, eu comecei a questionar a Bíblia. Eu comecei a realmente, tipo, opa, peraí, tem um monte de contradição na Bíblia e tal, beleza? Quando meu irmão completa 13 anos e eu tô com 15 ou 16, eu não sei a idade certa mais ou menos que eu tava, o meu irmão falece. E aí eu declaro totalmente o ateísmo, entendeu? Não é possível que Deus exista, porque um sofrimento desses é um negócio tão terrível que é inimaginável que um ser bondoso deixe que isso aconteça. Então, mais ou menos entre os meus 16 e 22, eu fui completamente ateu, mas completamente mesmo, assim, desses de zombar, de ter preconceito contra cristão. Não é um negócio da boca pra fora, eu realmente acreditava com veemência que o universo era totalmente desprovido de significado, tanto é que eu era adepto a um negócio chamado niilismo. A tradução da palavra niilismo seria nadismo. Eu achava que o universo em si não tinha significado algum. Veja bem, eu não só era adepto a uma putaria assim, ó, desenfreada quando eu comecei a me tornar ateu, já que não existia significado algum pra mim na vida e eu queria curtir o máximo possível. Não só isso, como eu fiquei mas tão infundido nesse negócio de que não existia uma divindade, que eu decidi
que ia me suicidar. Eu sei que é bizarro, mas eu considero que vocês estão conversando com um homem morto, porque o meu canal e o meu trabalho e a minha vida e o meu significado começam quando eu decidi que eu ia me suicidar. Para vocês pode parecer bizarro, mas assim, ó, mensalmente eu entrava em crise existencial e tipo assim, ficava triste, sempre assim, ó, de mês a mês, mano, durante anos e anos e anos a fio. Tipo assim, dos meus 16 aos 22, eu tenho certeza que sistematicamente eu sempre pensei em ir para a não existência, porque eu realmente achava que a não existência era melhor que a existência. Só abrindo um parêntese aqui, depois de um tempo eu li um livro do Schopenhauer que ele falava que a definição de uma boa vida é aquela vida que, em comparação com a não existência, é melhor. E eu acho esse significado espetacular. Uma boa vida é aquela vida que quando tu compara com a não existência, ela supera a não existência. Então eu tinha 22 anos e eu tinha decidido, olha, pra mim já era. Bom, vou acabar com isso tudo, só que eu pensei nos meus pais. Eles tinham sofrido tanto por o meu irmão ter partido e eu pensei, eu não quero que eles sofram assim. Mas também a minha vida tá tão porcaria, tão desgraçada, que... Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou viajar pra outra cidade, meter o louco, tentar conquistar tudo pra viver tudo ao máximo, assim, ó. Tipo assim, balada, festa, tudo no máximo, no talo, pra curtir ao máximo e aí eu me despeço da vida. Só que veja como as coisas não acontecem da forma que a gente quer que aconteçam, porque eu saí da casa dos meus pais com a ideia fixa de que já era, vou retirar minha vida. Eu só ia tentar curtir o máximo, escalar e ganhar o máximo de dinheiro possível da forma que desse, por meios éticos ou não. Eu acabei nunca fazendo nada antiético, mas essa era a minha mente na época, a mente de adolescente, né? Eu era muito infantil. Só que por alguma razão do destino, quando eu saí da casa dos meus pais e eu pude ficar sozinho, eu comecei a escrever. Claro, entre os meus 17 anos e os 22, que foi quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a comprar alguns livros. E quando eu fui lendo, eu fui me assustando um pouco com a natureza humana. Como, por exemplo, o problema que me surgiu, e foi um problema que me deixou de boca aberta mesmo, foi o seguinte: como átomos mortos geram a consciência? Se eu estou vivo, é muito provável que a matéria em si tenha a propriedade da consciência. E se ela tem essa propriedade de consciência, de quem é essa consciência? Isso me pareceu muito bizarro pensar, tá? Mas beleza, até então pra mim as questões físicas da existência humana estavam em segundo plano. Toda hora eu tinha uma crise existencial, toda hora eu ficava triste, toda hora eu queria partir. E aí então quando eu me mudo eu fico sozinho, e aí eu ficando sozinho eu tive a coragem de gravar um vídeo. Só que para gravar o vídeo eu tive que escrever um roteiro. E quando eu comecei a escrever, a minha alegria foi tão grande que eu pensei, eu nunca mais quero parar de fazer isso. E aí eu percebi que para mim escrever melhor eu teria que ler ainda mais do que eu já lia. E eu já li alguma quantia significativa a mais do que outras pessoas. Só que aí eu caí de cabeça em ler de verdade. Então é por isso que eu digo que vocês estão conversando com um homem morto. Quando eu aceitei que já era para mim, eu parti para não existência, eu comecei a soltar os freios das minhas ações, entendeu? Tipo assim, ao invés de eu me segurar, não, eu já não existo. Então, não tem motivo pra mim segurar minha opinião, não tem motivo pra eu não ter exposição pública, não tem motivo pra eu me suprimir. Eu já não existo, portanto, toda e qualquer ação que eu possa fazer agora tá valendo. Eu acho que não é 22 anos, pessoal. Eu acho que foi aos 20 ou 21 que eu saí de casa. Eu já nem sei mais a minha biografia porque eu não presto atenção em mim mesmo. Eu tô sendo bem honesto aqui. Eu, por causa do meu irmão ter falecido, eu não tenho memória sequer da minha infância. Pra mim, eu não existi na minha infância, entendeu? Eu não tenho acesso a memórias da minha infância. Isso é bizarro. Vocês têm acesso a memórias da infância de vocês. Eu não. Eu passo a existir só quando eu já tô ali com... Mesmo eu sabendo que a minha consciência começou ali com 4, 5 anos, porque eu me lembro do momento exato em que a minha consciência surgiu, foi quando eu tava conhecendo novos amigos, assim, e aí eu tentei me lembrar quando foi que eu tinha conhecido a minha Dinda, e aí eu percebi que eu tava retrocedendo, assim, e eu percebi que eu sempre conhecia a minha Dinda, e aí eu fiquei tipo, eu sempre conheci a minha Dinda, será que ela sempre existiu? Será que eu sempre existi? E aí eu me lembro que naquele momento a minha consciência
desabrochou e eu entendi que eu tava vivo e etc. Tipo, muito jovem assim, eu já entendi conceitos de vida, morte, etc. Até pelo alto QI, né? No entanto, as minhas memórias em geral da infância são inexistentes, pessoal. Eu não tenho memória. Então, pessoal, quando me sobra mais um tempo, porque eu já tô empreendendo, eu já tô ganhando grana, eu começo a ler mais um pouco. E então surgem as questões mecânicas da existência. Por exemplo, matéria morta dá origem à vida. Isso é bizarro. A matéria não necessariamente parece estar morta, então me surge algo muito esquisito, sabe? Tipo, não parece fazer sentido que matéria morta dê origem à vida. Me parece que existe um negócio por trás disso. Só que para piorar, essa matéria morta que dá origem à vida, ela troca constantemente. A cada 4 ou 8 meses, eu não me lembro a quantia de meses necessariamente, mas assim, ó, a cada 1 ano tu tem um corpo totalmente novo porque todos os átomos do teu corpo mudaram. Só que a tua personalidade não mudou, as tuas lembranças não mudaram, tu continua conhecendo o teu pai e a tua mãe, continua conhecendo os teus amigos, com os teus gostos e tudo. Tu parece manter uma certa personalidade fixa, o teu QI não cai, né? Então, depois de me confrontar com essas questões da materialidade do negócio, como que a nossa consciência está aqui, eu cheguei a uma perspectiva deísta. O que é uma perspectiva deísta? Há um criador. Uma perspectiva deísta é mais ou menos o seguinte, ó. É impossível para mim que um material tão complexo como a humanidade tenha se formado ao acaso. Portanto, tem de haver um criador. Inclusive, né, a teoria do Big Bang, eu não sei se vocês sabem, mas ela foi criada por um padre belga, chamado George Lemaitre. Hoje o Big Bang é um sinônimo de ateísmo, no entanto, ele foi criado para explicar justamente como que Deus criou o negócio, sabe? Enfim, eu chego nessa perspectiva que é um criador, mas não necessariamente eu cheguei na perspectiva de que este criador foi Jesus Cristo. Isso acontece muito tempo depois. A primeira coisa que eu fiz, pessoal, foi estudar o budismo de forma assim, ó, fervorosa. Eu tava apaixonado por a concepção budista. Toda a história lá do Siddhartha Gautama, eu achei aquilo maravilhoso, porque aquilo ali realmente tem a ver com o universo, o sofrimento, a morte, a transformação, nós estarmos calmos, sabe? A perspectiva filosófica budista é linda. No entanto, a perspectiva budista não conseguiu satisfazer as minhas indagações, ela não conseguiu satisfazer as minhas curiosidades. E então, basicamente, eu estudei compulsivamente todo tipo de religião. Budismo, taoísmo, judaísmo, cristianismo, islamismo, seitas esotéricas de todos os tipos, hinduísmo, que é maravilhoso também, vocês podem estudar e vão achar maravilhoso. Após estudar tudo isso, a minha conclusão ainda continua sendo deísta. Para mim, há um criador, só que eu não sei se é o criador judaico-cristão de origem abraâmica, sabe? Cristianismo, judaísmo, islamismo, ou uma outra divindade no estilo mitologia romana ou no estilo hinduísta da coisa. Só que por fatores históricos e pela figura de Jesus, eu decidi ser cristão. Por quê? Porque aquilo ali é a representação máxima do budismo, da bondade hinduísta. Bom, vocês peguem a história de Mahatma Gandhi e vejam se Mahatma Gandhi não tá, assim, ó, realmente tecendo elogios fervorosos a Jesus Cristo. Para mim, quando Jesus Cristo sintetiza os 10 mandamentos em 2, aquilo ali é a concepção máxima da história. Amarás ao Senhor Deus com todo o seu coração, espírito, emoção e força, colocará Deus assim, ó, acima de todas as outras coisas e fará o bem ao próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Esses são os únicos 2 mandamentos. E não só são mandamentos, são firmamentos da realidade, pessoal. Pelo menos eu, quando era ateu, eu era extremamente
triste, a minha vida era uma porcaria, e quando eu descubro Deus, a minha vida se torna uma mágica constante, incrível. E bom, se tu não ama o próximo como a ti mesmo, tu rouba o próximo, tu tenta fazer o mal pro próximo e tu acaba em uma cadeia. Então a pessoa pode ser ateia, mas ela só vive porque Deus permitiu. Então esses dois mandamentos são ordens da realidade, não são só mandamentos. Enfim, pessoal, esse é um pequeno relato da minha biografia, tá? Algumas pessoas me odeiam, outras me amam, e a verdade é que todo mundo devia me amar. É claro que eu tô brincando só porque alguém me xinga. Ah, soberbo, o Thiago é soberbo. Talvez a forma que eu me comunique transmita um pouco de arrogância pras pessoas, mas é que eu não tô interessado em agradar as pessoas, eu tô interessado em saber qual é a real e seguir a real. Inclusive, eu começo no YouTube assim com uma perspectiva amplamente ateia, entendeu? Todo mundo pode pesquisar o meu passado e aí eu mudo pra uma perspectiva crística e nunca dei bola em expressar isso, então o público meu que era ateu não continuou comigo porque agora eu falo sobre bobagens religiosas, e aí quando eu digo para as pessoas que era ateu, as pessoas já se batem. Então, a todo momento eu falo coisas que me fazem perder público e eu nunca tive medo disso, não faz sentido nenhum quando tu coloca Deus acima de todas as coisas, a verdade acima de todas as coisas. Tu pode falar as coisas sem medo do julgamento humano, entendeu? Como é que eu vou temer humanos se eu peço pra Deus conselhos e não pra humanos? Não faz nenhum sentido, né? Enfim, eu não fundamentei a minha decisão de acreditar em Deus nas religiões. Foi muito mais um lance científico mesmo. Eu estou sem resposta aqui para a consciência humana, para a troca desses átomos, para a organização linda do DNA humano. Inclusive eu vou deixar aqui para vocês um vídeo do Enéas Carneiro falando sobre o quanto é estarrecedor para ele a quantidade brutal de informações em uma pazinha do nosso DNA, é um pedacinho de nada. E ele chega à mesma conclusão que eu. Isso é tão estapafúrdio, tão bizarro, que tem que ter uma organização extremamente inteligente por trás. Não é fruto do mero acaso. Eu não creio, não tem como, entendeu? Não tem como. Quanto mais os telescópios se desenvolvem, os radiotelescópios, quanto mais se aponta o nosso olho para o universo, mais desesperado o ser humano vai ficando. Pela sua insignificância cósmica. Nós somos, como dizia o Carl Sagan, falecido já, um pálido ponto azul no universo. Nós, o planeta. Um pálido ponto azul. E diante de tantas considerações, de novo, eu volto a pergunta: que século é esse que está acabando? Quanto conhecimento, quanta informação! Há poucos dias eu estava no programa de rádio e tive à minha frente um astrônomo famoso, todo mundo sabe que é, o professor Mourão. Estávamos conversando ao vivo. E diante de todas essas considerações, ele disse que não cria na vida depois da morte. Ele disse, ao vivo, eu creio na vida por aí espalhada, no cosmos, eu também creio. Mas creio que quando a gente morre não sobra nada. E aí eu retruquei. Nós éramos 4 pessoas. Um monge beneditino, um pastor protestante, eu como médico e o professor Mourão, eu respeito a sua opinião, eu respeito a opinião de qualquer ser humano, mas eu discordo do senhor. Quando eu olho para um cromossomo humano, um cromossomo, um nosso, ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. Todo mundo aqui é médico, todo mundo sabe que os nucleotídeos são feitos de uma base nitrogenada, de um radical fosfato e de um açúcar, ribose inosídeo, todo mundo sabe. 5 bilhões. Acontece que cada nucleotídeo tem entrelaçado dele, lá dentro dele, as bases: adenina, citosina, guanina e timina. Então o senhor pode dizer que o cromossomo humano, 5 vezes 4, trabalha com 20 bilhões de unidades de informação, bits, né? Bits. É possível provar? E
senhores, depois de 4 meses de governo, creio que acreditam em mim, é possível provar que uma letra de qualquer alfabeto, ela pode ser identificada com 6 bits. Qualquer letra. Ora, se eu estou falando do nosso cromossomo humano, um cromossomo humano, se ele tem 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, se eu agora quiser transformar isso em letras, quer dizer, o que está escrito no cromossomo meu? De qualquer um de nós. Se eu dividir 20 por 6, certo? 6 bits cada letra. Vai dar 3 de uma fração, 3 bilhões de letras. Vamos ver o que é isso? Tem tempo aí. 3 bilhões de letras. Uma palavra nas línguas que nós conhecemos, nossas línguas atuais. A gente conhece o que a gente vê. Eu não tenho a felicidade do meu amigo do lado que fala 6, 7 línguas. Mas está todos comuns, o inglês, o francês, o italiano, o castelhano. Uma palavra tem em média 6 letras. 6 letras. Tudo que eu estou falando é do cromossomo nosso. Se são 3 bilhões de letras, se o senhor dividir por 6 letras, o senhor tem 500 milhões de palavras. 500 milhões de palavras em um cromossomo. Veja onde eu vou chegar. Se uma página de um livro, qualquer livro, um livro como esse, se uma página tem em média 300 palavras, uma página, se o senhor, tudo é um cromossomo, se o senhor dividir 500, fez 10 a 6, 500 milhões de palavras, por 300 palavras em cada página, simplificando isso aqui, vai dar quase 1,7, vou arredondar para 2. Vai dar 2 milhões de páginas num cromossomo. Se o senhor pegar um livro médio de 500 páginas, se o senhor dividir, fazer aqui em cima, se o senhor dividir 2 vezes 10 a 6, que é a mesma coisa que 20 vezes 10 a 5, não é? Curso primário. 2 vezes 10 a 6 é a mesma coisa que 20 vezes a 5. Se o senhor dividir isso aí por 500, 500 mais ou menos. 500, Se 2 milhões, faltando, para eu não errar nas contas, 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, 3 bilhões de letras, 500 bilhões de palavras, dividido por 300, 2 bilhões de páginas. 2 bilhões de páginas, dividido, o senhor vai ter assim, 20 dividido por 5 vai dar 4. Aqui, 10 a 5, 10 a 2, dá 10 a 3. O senhor tem 4.000 livros desse tamanho. 4.000 livros de 500 páginas escritos em um cromossomo. Que beleza! Eu me recuso a aceitar que isso é o acaso. Eu tenho o direito de me recusar. Eu olho para o PPNO, que a minha filhinha gosta. A menor estrutura viva em liberdade. Eu estou falando do vírus, o vírus não é verdade. E veja aquela coisa, o PPNO tem um bilionésimo de 5 décimos de milionésimo do grama. É um bilionésimo da massa da meba. Vivo, se mexendo, cheio de enzima, uma confusão de algo. Não consigo aceitar. Eu vejo em tudo que me cerca a mão de Deus. Como os senhores foram meus alunos, deram-me essa honra, essa alegria, eu tenho o direito de, na virada do ano, do século do milênio, com as discussões cabíveis, que seria do que vem, mas todo mundo está aceitando que agora, não tem nenhum problema. Eu tenho o direito de lhes dizer que eu creio numa força extraordinária, que eu não consigo entender, não tenho nem pretensão de entender, estou longe demais para entender, mas eu creio em Deus. Eu creio que a diferença entre um pobre homem que vai ao chão e o profissional de medicina que cateteriza, que abre uma artéria, é nível de informação. Quando todos nós nascemos, já nascemos com isso, com 4.000 volumes em cada cromossomo. É assim que a minha célula do olho sabe o que tem que fazer, a célula do fígado assim, está tudo programado. Nós somos todos semelhantes. Queiramos ou não, brancos, negros, judeus, árabes, africanos, tudo. Nada me irrita mais do que discriminação de qualquer forma, odiosa.
queiramos ou não. Todos feitos, pelo menos na minha concepção, segundo o projeto do Criador do Universo.